Olá pessoas, boa tarde. Gravando aqui essa explicação usando o nosso slide do sistema nervoso, para a gente evitar aí as quedas de internet ou outras interferências, né? E aí daqui a pouco, quando a gente voltar na próxima aula, a gente faz tarefinhas, tira dúvidas, tá certo? E aí a gente retoma de onde nós paramos, tá bom? Só antes da gente começar, gente, passando aqui para lembrar que todos estamos de parabéns nesse momento. Por quê? Porque não é uma coisa fácil, né? Esse momento estamos todos aprendendo e nada seguro um setembrino. Por isso a gente está aqui no Teams tendo aula, videoaula, né? E a gente é demais, vocês são demais e é isso que importa, tá bom? Continuem se ajudando, continuem nos ajudando, que tudo vai dar certo. Show coronavírus! Beijo! Tudo bem. Pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre a organização do sistema nervoso, a organização geral do sistema nervoso. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca mais na vida. A divisão anatômica do sistema nervoso, ela acontece em duas partes. Olha só, primeira parte do sistema nervoso que pensa. Isso é o que a gente chama de sistema nervoso central. Normalmente a gente chama SNC. Então, quando você encontrar essa siglazinha aqui, ó, SNC, quando estiver falando de sistema nervoso, já sabe que se refere ao sistema nervoso central. E a gente tem o sistema de integração com as outras partes do corpo, né? Que é o sistema nervoso periférico, SNP, tá? Então, olha só. Sistema nervoso central é quem realiza as informações, é quem recebe as informações e transforma em resposta, enquanto o sistema nervoso periférico é o cara que vai levar as informações produzidas pelo sistema nervoso central para todas as partes do nosso corpício. Muito bem. Sistema nervoso central dividido em duas partes, encéfalo e a medula espinhal, enquanto que o sistema nervoso periférico é dividido anatomicamente em nervos e os gânglios nervosos, né? As terminações nervosas, tem livro que nem fala, tem livro que nem traz, porque é como se eles fossem as terminações, como se fossem, não, eles são terminações dos nervos, então eles estão inseridos aqui dentro dessa grade, tá? Mas hoje, nesse slide, nesse vídeo, nessa videoaula que a gente está fazendo aqui agora, a gente vai conversar apenas sobre o sistema nervoso central, tá bom? Então, olha só, quem é o sistema nervoso central? Dividido em encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, na verdade, é o conjunto de estruturas, é o conjunto de órgãos em que o cérebro é o maior, tá? O encéfalo vai ser constituído pelo cérebro, pelo cerebelo, tá? E pelo tronco encefálico. Este último dividido em três partes: mesencéfalo, ponte e bulbo. Além do encéfalo, tá todo 100% localizado na nossa cabecinha. A gente tem a medula espinhal, que vai estar onde? Dentro da nossa coluna vertebral. Percebam, gente, uma coisa importante, tá? O nosso esqueleto, ele tem como função também proteger órgãos vitais, né? A gente tem aí algumas estruturas que protegem órgãos vitais. Se você reparar bem, na cabeça, na coluna vertebral, a gente tem aí o nosso sistema nervoso central, que comanda todo o nosso corpo. Na nossa caixa torácica tem quem? Nada mais, nada menos que os pulmões e o coração, né? Protegidos aí por ossos. Pensando na reprodução, aqui na bacia, nós mulheres temos quem? As nossas gônadas, né? Tão importantes aí para o processo reprodutivo. Mas são cenas dos próximos capítulos, ok? Conversando então um pouquinho aqui sobre essa organização do sistema nervoso central. Gente, se a gente olhar ao longo da evolução, o nosso sistema nervoso, ele é igualzinho, vamos dizer assim, a dos outros cordados. Mudando em quê? Mudando em
estruturas de desenvolvimento. Mas tanto o nosso sistema nervoso central quanto dos outros cordados apresentam praticamente as mesmas estruturas, tá bom? Eu deixo aqui porque isso é um fator evolutivo importante, tá? E claro que nós, enquanto mamíferos, nós temos um sistema nervoso central mais desenvolvido dentre todos os cordados. E isso nos levou, inclusive, à melhor conquista dos ambientes terrestres. E quando a gente vem para os homens, a gente tem aí um desenvolvimento também mais incrível ainda, principalmente no que diz sentido, a organização dos órgãos dos sentidos, que a gente vai ver mais adiante também, certo? Então, olha só, começando então pelo encéfalo, eu gosto muito dessa imagem porque, como ela é colorida e legendada, a gente consegue fazer aí uma leitura bem bacana de quem são essas estruturas, de quem são os órgãos que constituem o encéfalo. Como a gente já havia dito anteriormente, olha só, o cérebro constituído por duas partes. O telencéfalo, pintadão aqui bem lindão de vermelho, constituído pelos hemisférios cerebrais e pelo corpo caloso, que é essa estrutura aqui, ó, que parece uma orelhinha deitada, tá vendo? Ó, que eu tô passando aqui o mouse. Essa estrutura aqui chama-se corpo caloso. E junto aqui com os hemisférios cerebrais, a gente tem o telencéfalo, ok? Além disso, o cérebro também apresenta essa porçãozinha verdinha aqui, ó, que a gente vai chamar de diencéfalo, ok? E o que é esse pessoal, Rosa? O que é que esse pessoal faz? Olha, gente, o cérebro como um todo nada mais é do que o centro da nossa memória e do nosso intelecto, tá? Tudo, praticamente tudo que a gente faz é coordenado, é respondido pelo cérebro, tá? O telencéfalo, ele é a parte mais desenvolvida do encéfalo humano, né? A gente diz que ele constitui aí, se vocês olharem bem direitinho, ele tem aproximadamente 95% de todo o volume do cérebro, né? A gente tem aí uma estrutura extremamente sensível, mas também uma estrutura extremamente poderosa, tá certo? Já o tálamo e o hipotálamo, constituintes aqui do diencéfalo, eles têm funções diferentes, né? O tálamo, ele é o responsável por receber as informações do sistema sensorial, né? Com exceção das que vêm do olfato, porque a do olfato, inclusive, ela chega direto no cérebro, ela não precisa obrigatoriamente passar pelo tálamo, tá? Mas ele também tem um papel importante nessa recepção dos sentidos. Ele recebe e direciona lá para o telencéfalo, para as regiões que vão elaborar as respostas e, consequentemente, vão serem respondidas aí para os nossos órgãos dos sentidos, ok? Já o hipotálamo, gente, vamos dizer que o hipotálamo esteja bem aqui assim, ó, tá vendo? Nessa regiãozinha aqui, ele é bem pequeno, ele tem função de homeostase corporal, ou seja, o ajuste do organismo às variações externas e internas ao corpo, aquela questão do equilíbrio, né? É o responsável pelo controle da temperatura corporal, do apetite, do equilíbrio hídrico, além de ser o centro da expressão emocional e do comportamento sexual, tá? É o hipotálamo, gente, também, que vai produzir aquele hormôniozinho que a gente aprendeu, o ADH, lembram dele? A vasopressina, responsável pela reabsorção de água lá nos túbulos renais, beleza? É muita informação, né? Por isso que eu tô gravando, para que você possa ir e voltar quantas vezes você quiser. Sem contar que essas informações também estão no seu livro, por isso leia o seu livro, tá bom? Quem é o tronco encefálico? Olha só bem ele aqui, ó, o tronco encefálico. Nessa região aqui, pintadinho, ó, eu tenho o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. Nós, inclusive, já tínhamos ouvido falar no bulbo, porque ele é o responsável pelo equilíbrio, pela coordenação
cardiorrespiratória, ok? O bulbo tem essa função e a gente, inclusive, já tinha conversado sobre isso, né, nela. A ponte, ela tem uma participação importante na manutenção da postura corporal correta, no equilíbrio do corpo e na tonicidade da musculatura, certo? Essa é a função da ponte. Quando a gente fala em mesencéfalo, a gente pensa numa estrutura também que está envolvida na recepção e coordenação de informações sobre o grau de contração dos músculos, junto com a ponte coordenando essa questão do tônus muscular, tá certo? E para completar essa questão de tônus muscular, equilíbrio, na verdade, não tanto nesse sentido, mas no sentido de equilíbrio, vamos dizer assim, posição no espaço, posição espacial, tá? É o cerebelo. É essa região aqui, ó, essa estrutura aqui. Claro, de amarelo ninguém vai ver, né? Mas só pra gente voltar aqui, mas... Deus... Gente, minha cachorra. Espero sinceramente que não esteja atrapalhando aí a nossa audição, tá certo? Deixa eu só ver aqui. Ai, meu Deus, por que eu vou ter isso, Jesus? Gente, só um instante. Deixa eu ver aqui. Minutinho. Cadê você? Bom, gente, então, quando a gente fala em cerebelo, a gente não pode deixar de lembrar sobre essa questão de equilíbrio, tá? O cerebelo, ele tem conexões junto com o nosso ouvido interno que dão para nós essa questão de posição espacial. Se a gente está deitado, se a gente está em pé, se a gente está sentado, quando a gente levanta. E é por isso que quando a gente roda, a gente fica tonto. Por quê? Porque a visão está informando para o cerebelo que você está parado e lá no ouvido interno tem um líquidozinho circulando, dizendo que a gente está em movimento. Ok? Muito bem, perdão aí por essa pequena falha neste momento. Todo esse pessoal, ele é revestido por 3 membranas, né? Por 3 estruturas que a gente com certeza já ouviu falar, são as meninges, certamente. Ai, tio, eu nunca ouvi falar em meninge, não. Mas com certeza você já ouviu falar em meningite. O que é a meningite? Essas 3 lâminas, gente, tá? A mais interna, que é a aracnoide, a pia mater, perdão. A intermediária, que a gente chama de aracnoide. E a mais externa, chamada de dura mater. Ou seja, dura mater, aracnoide, pia mater. Imagine assim a espessura dessas estruturas como se fosse assim. A pia mater, que é a que está grudadinha com com os órgãos do encéfalo, e a medula espinhal é como se fosse uma meia calça assim bem fina. A aracnoide é como se fosse uma meia arrastão, tá? Como ela é meio que ramificada, porque aí ela não aparece ramificada, mas é como se ela fosse assim, como se ela unisse, tá? A pia e a dura mater. Então é como se ela fosse uma meia arrastão. E a dura mater é como se fosse uma calça jeans em cima disso tudo, tá? Tudo isso para quê? Para proteger os órgãos do sistema nervoso central. Inclusive, como a gente já sabe que o encéfalo fica guardado pela caixa craniana e a medula espinhal fica guardada pela coluna vertebral, o que acontece? A gente se movimenta, né? Então, esse pessoal não pode ficar solto dentro dessas caixas ósseas. Então, as meninges, elas têm essa função de amortecer os impactos, de proteger os órgãos do sistema nervoso central contra choques mecânicos, tá certo? Então, a gente tem aí essa função para as meninges. Entre as meninges, circula um líquido, o líquido cefalorraquidiano, tá? Também chamado de líquor. E aí é que tá. Lembram que o sistema nervoso tem o seu próprio sistema de defesa,
as micróglias, por exemplo, né? Então, o que acontece? Se de repente algum micro-organismo conseguir se desenvolver aí dentro, isso pode provocar inflamação nas meninges. E essa inflamação, gente, é exatamente o que a gente chama de meningite. Normalmente as meningites virais, elas são menos, vamos dizer assim, agressivas do que as meningites bacterianas, que normalmente provocam danos, muitas vezes irreversíveis, e na grande maioria das vezes conseguem inclusive levar à morte do paciente. É por isso que é muito importante a questão da vacinação. Existe vacinação contra as meningites mais importantes, né? Então, é sempre importante a gente estar atento em relação a isso, tá bom? Então, fica aí a nossa dica em relação às meninges. Bom, eu amo essa imagem. Eu acho ela a coisa mais linda do universo sideral. Gente, aqui a gente tem uma representação esquemática do encéfalo, né? Mostrando aqui o quão dobrado ele é, né? Essas dobrinhas a gente chama de sulcos, tá? Enquanto essa parte mais alta a gente chama de giros cerebrais, tá? O cérebro, ele é dividido em áreas. Claro que ele não é pintadinho assim de verde, amarelo, rosa, não. Mas existem regiões do cérebro, tá? Com neurônios especializados em algumas funções, o que não quer dizer que se de repente eu perca aqui essa parte aqui do lobo temporal, essa área do lobo frontal não possa de repente assumir essa função. O cérebro, ele tem essa questão da plasticidade muito grande, né? Mas ainda assim essa plasticidade ela vai se limitando à medida em que a pessoa vai envelhecendo. Nas crianças, essa plasticidade ela é incrível. Já nos adultos e nos idosos, isso fica bastante limitado. Por quê, hein? Questãozinha aí pra gente pensar, tá certo? Então, olha só que interessante. Aqui a gente tem o lobo frontal, tá? Que é aqui na nossa testa, vamos dizer assim, um pouquinho até o meio da cabeça, que a gente chama o lobo dos pensamentos e das emoções, centro do nosso intelecto, tá? E se você pensar que os seus olhos estejam localizados nessa região aqui, olha só o quão longe você enxerga, porque é lá no lobo occipital que as imagens são formadas e devolvidas aos olhos sob a forma de resposta, né? De imagem, tá certo? Então, só essa curiosidade. Aqui a gente tem o tronco encefálico, né? E o cerebelo. Mas olha só, gente, o cérebro, ele não é todo de um jeito só, não. Quando você faz um corte no cérebro, você percebe que existe uma região aqui mais externa, que inclusive tem uma coloração diferente, e essa coloração mais escura, ela mede aproximadamente 1 a 2 centímetros, tá? E essa partezinha mais branquinha, que é como se fosse o miolo do cérebro. Obviamente, a gente não vai chamar miolo, tá, gente? Essa parte mais externa, mais escura, a gente chama de substância cinzenta. Lembram do massa cinzenta do Ben 10? Qual era o poder dele? Não era pensar, não era agir, não era funcionar? Pois é exatamente isso que acontece com o nosso cérebro. É o córtex cerebral, tá? Constituído pelos corpos dos neurônios que estão aqui, que vão elaborar todas as respostas aos mais variados estímulos que nós temos. Já a massa branca é constituída por axônios e como tem muita bainha de mielina, aí que é gordura, né? A gente tem essa coloração diferenciada, como se eu tivesse aqui as flores e os galhinhos, né? As flores seriam os corpos dos neurônios, enquanto a gente tem aqui, ó, as ramificações que são mielinizadas, tá certo? Quando a gente vai lá para a medula, essa composição, inclusive, ela se inverte, né? Ora, mas, e isso é muito lógico, isso é muito óbvio, por quê? Porque da medula espinhal vão partir
a maior parte dos nervos que irão se comunicar com todas as partes do nosso corpo. Rose, do cérebro parte algum nervo? Partem, gente. Do cérebro a gente tem aí, quando a gente vai falando em sistema nervoso periférico, a gente vai ver, né, que existem aí, se eu não me engano, são 12 pares de nervos que partem do encéfalo. Mas aqui do sistema, aqui da medula, vão partir, se eu não me engano, 33 pares de nervos. Então, é nervo que nem presta saindo daí. Não lembro agora exatamente quantos são, mas é nessa média, tá? Um pouquinho mais de 30 a quantidade de pares de nervos que vão sair daqui. Lembrando que existem os nervos com raízes ventrais e os nervos com raízes dorsais. Aqueles do ato reflexo, por exemplo, onde eu tenho nas raízes dorsais os nervos que a gente chamou de sensitivos. E os nervos das raízes ventrais, os nervos com capacidade motora. Ok? Muito bem. Vou ficar por aqui. Daqui a pouco a gente se vê, porque nós vamos conversar sobre essas questõezinhas que eu vou colocar aqui para você. Tá bom? Beijos e até daqui a pouquinho. Beijo, beijo, beijo.